sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Nós temos a responsabilidade de evangelizar os pobres. Todos nós conhecemos alguém que tenta suprir as suas necessidades em algo ou em alguém. Todos nós, 90% das pessoas que estão afundadas no pecado, são pessoas que tentam suprir uma necessidade do seu espírito. São pessoas que estão perdidas, que estão pobres de espírito, porque não entenderam que o único que pode saciar os desejos, a carência das pessoas, é Cristo. Mas e nós, que temos o Espírito Santo, somos cheios, somos completos, qual é a resposta que nós vamos dar a esse público? O segundo público aqui que Jesus mostra é os quebrantados de coração. Continua o versículo: enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quem são os quebrantados de coração? Aqueles sedentos, aquelas pessoas que estão lá fora, no nosso serviço. Quantos de nós trabalhamos com pessoas que nós vemos que estão sedentos em conhecer a Cristo? Quantos de nós estamos cercados de pessoas que não estão na igreja, são pessoas que ainda vivem no mundo, mas que nós vimos que estão sedentos, buscando uma resposta? Qual é a nossa posição diante disso? São pessoas que nós vemos que estão sedentos por Deus, buscando uma resposta para a pergunta de quem eles são e qual é a nossa resposta a essas pessoas. Terceiro público, a palavra diz no versículo 19, a apregoar liberdade aos cativos. Então aqui, Jesus ele fala que existe um público, umas pessoas que estão cativas de demônios. O que os demônios teriam a falar a nosso respeito? Será que nós estamos incomodando os demônios, assim como Jesus incomodou os demônios que faziam aquele homem cativo? No entanto, Jesus ora e aquele homem é liberto. E agora o povo daquela cidade vê aquele homem que andava nu, acorrentado. Agora esse homem está em sã consciência, vestido, e o povo fica impressionado. Essa foi a resposta que Jesus deu a um clamor de uma pessoa que estava aprisionada, de uma pessoa que estava cativa. E nós estamos rodeados, na verdade nós estamos em um mundo que está cativo de ideologias, cativos de pensamentos suicidas, cativos de pessoas que estão sendo escravas de demônios. E o que nós vamos fazer? Por isso que o tema dessa manhã é um evangelho que traz cura e libertação, amém? Não adianta eu chegar para uma pessoa que está sendo escrava de demônio e explicar para a pessoa que quando o tabernáculo foi edificado, ele foi edificado com madeira, foi coberto de ouro. Para a pessoa não vai fazer sentido. Essa pessoa não precisa de informação, essa pessoa precisa de poder, essa pessoa precisa de cura. Só que o nosso problema é que a gente transfere essa responsabilidade para o pastor, ou para aquele pregador que ora e ergue as cadeiras de roda para cima, sendo que todos nós fomos chamados para isso, amém? O quarto público que Jesus fala, está no versículo 19, dar vista aos cegos. A palavra diz que o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás, ele tem cegado o entendimento das pessoas. E nós, embaixadores de Cristo, temos a missão de abrir o entendimento das pessoas lá fora, de tirar as escamas dos olhos das pessoas lá fora. Essa era uma oração que Paulo sempre fazia, para que o Senhor tirasse as escamas dos nossos olhos, para que o Senhor abrisse o nosso entendimento. Paulo fala muito isso, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, que o Senhor arranque de nós as escamas dos nossos olhos, porque as pessoas têm sido cegadas pelo príncipe deste mundo, por Satanás. E nós, o que nós vamos fazer? Quantas pessoas, agora eu quero que você faça uma reflexão, que caminhou com você nessa jornada de ser um cristão, e hoje está lá fora. Era pessoa de dentro, era pessoa que estava sentada à mesa com você,
era a pessoa que até ensinava você, mas agora essa pessoa se perdeu e está lá fora. E agora ela não só está lá fora, mas ela virou uma inimiga da fé. Agora ela não só abandonou a fé, mas agora ela prega algo contrário à fé. Essa pessoa teve seu entendimento cegado por Satanás. E nós, o que nós vamos fazer? Quanto tempo nós gastamos orando por nossos amigos que se desviaram, que abandonaram a fé? É uma responsabilidade nossa. Assim como Jesus não fugiu da sua responsabilidade, no comecinho do versículo 18 ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Pronto, ele chama a responsabilidade para si mesmo, porque ele tinha o Espírito Santo, então ele não precisava de mais nada. E nós agora, nós temos o Espírito Santo, e até quando nós vamos transferir a responsabilidade que é nossa para o outro? Quinto público, e o último público que Jesus mostra, está no versículo 19. E Jesus ele fala: anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é anunciar o ano aceitável do Senhor? Nós temos a responsabilidade de anunciar a salvação. Nós temos a responsabilidade de anunciar que Cristo é a nossa salvação. Mas como que nós vamos fazer isso para um público pobre, para um público quebrantado de coração, para um público que está cativo, para cegos? Eu abro um parênteses aqui, porque às vezes a gente seleciona quem nós queremos discipular. Nós escolhemos aqueles que já estão maduros, já estão prontos, porque não vai dar trabalho, porque já sabem da palavra, é mais fácil deles mostrar os frutos. Mas Jesus não. Jesus escolheu um público improvável, assim como eu e assim como você. Nós não tínhamos nada, nós não merecíamos nada. Nós éramos os pobres, nós éramos os quebrantados de coração, nós éramos os cativos, éramos os cegos. Mas Jesus, por meio do seu sacrifício, anunciou a nós o ano aceitável do Senhor. Anunciou a nós a salvação. Mas vocês não concordam comigo se a intenção de Jesus fosse nos salvar e pronto, nós não aceitávamos Jesus e quando nós fôssemos batizados a gente já morria e já ia para o reino e pronto? Por que que Jesus, amando tanto a gente, ele nos dá a salvação, mas ainda permite que a gente fique num mundo que está caído, em um mundo que já é do maligno, como diz a palavra? Porque assim como ele nos amou, ele ama aqueles que estão lá fora. E agora ele espera que o mínimo que nós façamos em gratidão a ele é compartilhar aquilo que ele fez na nossa vida. Amém? Recapitulando o versículo 18 e 19, Jesus diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui nós vemos que agora nós temos o mesmo Espírito que estava sobre o Senhor Jesus. E aquilo que eu disse no começo, aí talvez você olhe e fale: ah, Pedro, mas eu ainda tenho feridas, mas eu ainda estou doente, eu ainda estou enfermo, eu ainda estou cativo de um pensamento, eu ainda estou cativo de um trauma que aconteceu na minha infância. Até quando nós vamos nos apoiar nas nossas desculpas? Porque nós já estamos velhos já de igreja, nós já somos maduros. Mas até quando nós vamos usar isso para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Porque o Senhor, ele é bem claro: pede-me e eu darei, bate e a porta será aberta. A palavra diz também que pode um filho pedir ao pai um pão e o pai dar uma pedra? Pode o filho pedir um peixe e o pai dar uma cobra? E aí Jesus ele continua: vocês sendo maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, ainda mais o Pai de vocês, celestial. Talvez a gente olha para Jesus e diz: ah, Jesus, mas há quanto tempo eu tenho sofrido com isso?
Mas nós não podemos ser o público que fica, Jesus, mas eu estou assim, mas eu tenho depressão, mas eu tenho ansiedade. Mas e aquela mulher que sofria com fluxo de sangue há tantos anos? O que ela fez? Ela ficou sabendo que Jesus estava na cidade, ela ficou lá na casa dela, eu vou ficar aqui, que se Jesus vier aqui, é um sinal que Jesus quer me curar. Não, ela foi ao encontro de Jesus. Jesus, ele espera de nós nessa manhã que nós tocamos ele, porque Jesus, ele está aqui, ele está pronto para abençoar. A palavra fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não nos possa abençoar. Mas e aí? Nós vamos ficar aqui de braços cruzados, ou nós vamos ser aqueles que vão tocar Jesus? Jesus espera de nós nessa manhã que nós toquemos ele. Se você precisa de uma cura, peça a Jesus nessa manhã. Não queira sair daqui da mesma maneira que você entrou. Talvez tem pessoas aqui que sofrem com uma enfermidade há tanto tempo. Aí a gente fala, não, eu vou orar, hoje eu vou ser curado. Aí já sai ali, aí já começa a pensar, mas e se der de novo essa dor? E se acontecer de novo? Não é isso que Jesus ensina. Então, para a gente estar finalizando, antes que a minha voz falhe tudo, como eu posso ter, só para a gente entender, até aqui nós vimos que nós somos chamados para viver em poder e ousadia e curar os enfermos. Nós somos chamados para entender que Jesus está pronto para nos curar, para que nós possamos curar o próximo. Mas e agora? Como eu devo agir? Quais ferramentas eu posso ter então, para poder cumprir aquilo que Jesus me chamou para fazer? Nós vamos falar nessa manhã agora, rapidamente, sobre algo que talvez nós temos caído no esquecimento, talvez nós temos deixado de lado. Porque no começo, quando nós convertemos, todo mundo lembra que quando se converteu, nós tínhamos algo chamado o primeiro amor. Nós éramos apaixonados por Jesus, então nós fazíamos qualquer coisa por ele. Eu lembro de algumas vezes que eu senti, isso há uns 10 anos atrás, eu sentia que Jesus mandava eu fazer alguma coisa e sem pensar duas vezes eu fazia. Ainda que isso iria me envergonhar publicamente, ainda que eu correria um risco de ser humilhado publicamente, mas vai passando o tempo, nós vamos ficando maduros demais, nós vamos ficando inteligentes demais e deixamos a ousadia no espírito de lado, porque nós aprendemos demais, nós somos doutores demais da palavra, mas lembram que a palavra por si só ela mata. Por isso é necessário ter uma balança e equilibrar o espiritual com o racional. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé, mas nós precisamos ser homens e mulheres com uma fé, pode até parecer um paradoxo isso, mas uma fé racional, para que a gente não caia como um falso profeta, um falso doutor, que pega a fé e eleva a um nível supremo e começa a fazer umas coisas que não tem fundamento. Nós precisamos sim, a palavra fala que a fé é além do nosso entendimento, mas nós precisamos ter racionalidade, para que a gente não venha fazer besteira, porque hoje, o grande problema do final dos tempos, são os falsos profetas. Então nós temos que tomar cuidado, para nós não nos tornarmos e ensinarmos algo que não é bíblico. Por isso, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais, vou usar esse termo, mais teologicamente eu cresço, mais espiritual eu fico. Não tem como eu crescer em conhecimento bíblico e virar um homem racional 100% e deixar o poder de lado. Não tem como. É uma via de mão dupla, caminha junto. Jesus, pega só o exemplo dele. Ele estava na sinagoga e ele lê algo que o profeta Isaías tinha recebido, essa profecia. Jesus, ele usa a palavra. Quando ele é tentado por Satanás no deserto, ele usa a palavra para rebater as tentações. Mas chega no momento, Jesus pega um cego, passa barro no olho dele e manda o cego ir lavar o olho no tanque.
Além do homem ser cego, agora ele está com o olho cheio de barro, e ele tem que caminhar no tanque sozinho e lavar o rosto. Não era mais fácil Jesus, não precisa nem falar, é só mandar o cego enxergar e pronto. Mas Jesus usava também umas coisas espirituais, para mostrar para a gente que a letra sozinha, ela é em vão. Depois eu vou mostrar isso com o versículo que o próprio apóstolo Paulo, um homem que era doutor na palavra, ele mostra isso para a gente. Então, o que eu tenho que buscar? E o que nós precisamos buscar? Está lá, eu vou pedir para todo mundo abrir. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 7. Aqui nós vamos aprender com o apóstolo Paulo sobre a diversidade dos dons espirituais. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre os dons espirituais? Agora não precisa responder. Quantos aqui já tiveram experiência usando os dons espirituais? Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada, primeiro dom, a palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, segundo dom, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, terceiro dom. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 31, Paulo termina o capítulo falando assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O que Paulo nos ensina? Portanto, procurai. É nossa responsabilidade para aqueles que querem procurar os dons espirituais. É nós que devemos buscar os dons espirituais. O Espírito Santo, como diz a palavra, ele está repartindo particularmente a cada um como quer. Dar o dom do Espírito Santo é uma parte que cabe ao Espírito Santo. É ele quem vai fornecer o dom. Porém, a responsabilidade de buscar os dons é nossa. Porque, pensa comigo, vou usar um exemplo aqui. Tem bastante motoqueiro aqui na igreja, até teve o rolê de moto lá. Alguém vai pegar a sua moto, que tanto ama, e vai entregar na mão de qualquer um, para andar e fazer o que quiser? Agora imagina um bem que você tanto ama, você vai entregar na minha mão? Vocês nem me conhecem assim, no íntimo, no meu profundo. Vocês não vão fazer isso com aquilo que vocês amam. Agora imagina o Espírito Santo. Ele vai entregar um dom para aquele que não tem nem interesse em buscar o dom? Jamais. Porque para o Espírito, para Cristo, para Deus, aquilo que é dele tem valor. E ele não pode entregar isso para aqueles que vão desprezar isso. Mas aqui nós vimos acerca de 9 dons. Existe o dom da fé, existe o dom da cura, existe o dom da palavra de ciência, da palavra de sabedoria, da operação de maravilhas. Quantos de nós já recebemos uma palavra de sabedoria? Eu não vou explicar os dons aqui, porque acho que acho que seria uma boa lição a gente chegar em casa e estudar o capítulo 12 de 1 Coríntios. Por quê? Os dons espirituais estão disponíveis a toda a igreja, porém nós devemos buscar. Mas talvez a gente busca um dia, 2 dias, não recebe, a gente desanima. É algo que o tempo compete ao próprio Espírito.
mas nós devemos buscar incansavelmente. Paulo fala, nós devemos procurar com zelo, com reverência, com respeito, os dons. E nós não podemos cair no engano de achar que os dons é para o nosso benefício próprio. Jamais. Os dons são para a edificação da igreja. O dom não é para mim, para o meu próprio benefício. O dom é para benefício do próximo. Acaba que nós somos edificados. Mas os dons espirituais é para a edificação da igreja. Então, eu lendo isso aqui, parece que é uma coisa muito longe. Você pode olhar para si mesmo e falar, mas como que eu vou receber uma palavra de sabedoria? Eu nunca vivi isso. Como que eu vou orar e vou curar um enfermo? Como que eu vou orar e vou curar um cadeirante e ele vai levantar? Como que eu vou ter fé além do normal? Como que eu vou... Esse que eu acho muito interessante, que eu deveria buscar e tenho vontade de ver um dia acontecer. Como que eu vou ver ou interpretar uma língua estranha? Porque a palavra fala que falar em línguas é lícito, devemos, nós edificamos a nós mesmos, mas interpretar a língua edifica a igreja. Mas quantos de nós estamos preocupados em ajudar a nossa igreja, os nossos irmãos, interpretando as línguas? Quantos de nós temos palavra de ciência? Quantos de nós operamos maravilhas? Quantos de nós operamos a profecia? Existem os dons espirituais e nós devemos buscar. Nós devemos ter aquela paixão que nós tínhamos por Jesus no começo. Quando Jesus falava, ora por tal pessoa, e você ia e orava. Nós devemos buscar os dons para que nós possamos fazer o que Jesus fez. Jesus, ele evangelizou os pobres, ele curou os quebrantados de coração, ele levou liberdade aos cativos, ele deu vista aos cegos, ele curou os oprimidos, ele anunciou o ano aceitável do Senhor. E uma das ferramentas que nós temos é a aplicação dos dons espirituais. Os dons espirituais, ele não quer dizer, ele não é estar pregando, ele não é estar cantando. Os dons espirituais são esses dons que o Espírito dá conforme Ele quer. Não é errado, então o Senhor colocou no meu coração para me buscar o dom da cura. Busque, mas não só busque, tenha fé e comece a praticar. Comece a praticar no seu serviço quando alguém chegar, estou com dor de cabeça. Qual é a sua resposta? Nós vamos ter vergonha do Evangelho, ou nós vamos entender que o Evangelho ele é loucura, ele é poder, e nós vamos impor a mão, repreender toda a dor de cabeça e perguntar ainda, melhorou? E se a pessoa falar, não melhorou, vamos orar de novo, e ora de novo. Eu lembro o exemplo de um rapaz, que a gente conhece, assim, conhece, né? Luca Martini, a Mari conhece, ele conta a história de uma vez que ele chegou na lotérica e Deus mandou ele orar lá dentro da lotérica por cura, para um rapaz que estava com a perna, não sei se estava enfaixado, não sei. E a lotérica lotada, e ele ora, e nada acontece. Ele ora de novo, ora, nada. E ele já fala, estou passando vergonha aqui, porque eu estou orando e nada está acontecendo. E realmente, nada aconteceu. E aí ele sai, e logo depois vai uma mulher atrás dele e conversa com ele. Por conta da tua fé e da tua insistência, eu criei em Jesus. Porque eu vi a tua insistência, a tua fé em Cristo. E isso moveu meu coração para crer nele. Talvez não era para aquele homem ser curado naquele momento, mas aquela mulher precisava de salvação. Mas a gente fica questionando a Deus, mas e se eu orar e a pessoa não for curada? E se eu orar e a pessoa morrer? É Cristo. Nós devemos fazer a nossa parte. Nós não podemos ser insensatos e fazer isso de qualquer maneira. É vida com Deus, é relacionamento com a palavra. Porque daí, a gente não vai fazer algo na nossa própria emoção. E aí você pergunta, Pedro, mas então você está complicando as coisas. Como que eu vou saber que é a minha emoção ou não? Você sabe quando o Espírito manda. O Espírito, quando você está alinhado com o próprio Senhor Jesus, é inevitável você fazer algo que Deus mandou, você não fazer. Porque move uma força de dentro de você, que você sabe que é o Espírito Santo.
Então, nós não devemos cair na rotina e achar que, eu já vivi muita coisa com Deus, Deus não tem mais nada para mim. Não, Deus tem. Nós não podemos cair na rotina. Deus, Ele ainda move o sobrenatural. Amém? As obras que nós vamos fazer, ela é uma consequência do nosso relacionamento com Deus. É um extrato, é somente uma consequência da nossa vida com Deus. Então aqui nós aprendemos que o Evangelho, ele traz cura e libertação. Se você nessa manhã entrou aqui hoje enfermo ou com libertação, nós vamos orar e você vai orar com fé que você vai sair daqui curado, amém? E se você não tem nada e quer curar os outros, você vai orar e você vai crer que vai receber um dom do Espírito Santo e você vai praticar, amém? Por quê? Um ponto importantíssimo para a gente encerrar. Se eu orar para Deus e o Senhor, Ele me entregar um dom, eu terei que prestar conta desse dom no dia do juízo, amém? Então seja consciente naquilo que você vai pedir, porque o Senhor do talento ficou muito bravo, porque Ele distribuiu os talentos, mas teve um que enterrou o talento. Mas isso não é motivo para nós enterrarmos ou deixar de pedir. É só para nós termos consciência de que as coisas de Deus são sérias. Daquilo que nós pedimos para Deus, Deus Ele entrega. Mas não é para a gente enterrar, para a gente praticar. Amém? O versículo que eu ia ler, para a gente ver que o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, não precisa ler. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Então o Evangelho, ele é poder ou não é? O Evangelho, ele é poder ou não é? Amém. Vamos orar? Então, nessa manhã, se você talvez não entendeu muita coisa, apenas busque o Senhor, porque Ele está apto nessa manhã para curar as nossas feridas. E Ele está pronto para distribuir a nós os seus dons, para que nós venhamos mostrar ao mundo que o Evangelho, ele é cura e ele é libertação, ele é poder.